questão que se coloca aqui relativamente aos benefícios fiscais conexa-se diretamente com o facto do Orçamento de Estado de 2021 prever precisamente um incentivo que no fundo é uma majoração que depois vai à matéria coletável de 120% sobre os gastos ou despesas incorridas no fundo, a remediação, a correção, para a geração correta de um ficheiro SAFT de contabilidade, que por sua vez depois vai ser utilizado para o pré-preenchimento da IES. Portanto, já temos marcado, enfim, tem falado muito sobre este aspecto. Hoje vive-se a questão de uma espécie de contabilidade, não é? Como vive-se o e-factura em 2013, onde passa a ser obrigatório o reporte de toda a informação contabilística, não é? Toda a vida da empresa, para a autoridade tributária, e não apenas em sede de inspeção. Portanto, passa a ser anualmente obrigatório esse reporte do SAFT de contabilidade, que depois é utilizado para o pré-preenchimento da IES. Portanto, todas as despesas, gastos incorridos relativamente à correção, à verificação, análise e, consequentemente, depois à geração de um SAFT de contabilidade correto, que cumpre integralmente os requisitos fiscais e que são muitos no caso da contabilidade, efetivamente existe esse apoio extraordinário que só está disponível no ano de 2021, ok? Portanto, até 31 de dezembro de 2021. Portanto, isto aqui, efetivamente, é uma janela de oportunidade para as empresas poderem, efetivamente, tirar vantagem deste incentivo. De uma maneira ou de outra vão ter sempre que o fazer, porque é fundamental que a informação seja reportada corretamente. E para que, no primeiro estágio, a autoridade tributária tenha, primeiro que se consiga submetê-la, primeiro que tudo, portanto, do ponto de vista estrutural, e depois que a informação esteja congruente e o conteúdo em si desse ficheiro e da informação que a empresa está a reportar esteja efetivamente congruente e não levante depois questões do lado da autoridade tributária que efetivamente são desnecessários, muitas vezes são erros, etc., mas que são desnecessários que existam e que podem levar depois a contingências fiscais. Portanto, efetivamente é aqui que se coloca. Portanto, é uma medida que, mais do que um incentivo, é uma nota, é uma informação de que, efetivamente, a questão da IES irá em frente este ano. Portanto, esse tal preenchimento com o SAFT. É a aposta para que isto aconteça efetivamente este ano, depois já dos outros atrasos. Portanto, acaba de ser também uma informação para os contribuintes que efetivamente este é o ano que este procedimento irá ser implementado e irá começar esse tal pré-preenchimento efetivamente começa a ser feito de forma automatizada através de um SAFT de contabilidade. Eu diria que ele é muito mais do que isso. Portanto, o validador é uma das componentes, efetivamente, que o COBI Collaborative Business Intelligence, a plataforma que é utilizada no fundo do lado da inspeção pela autoridade tributária, que nós efetivamente podemos trazer essa experiência para o lado das empresas para que uma relação win-win se consiga antecipar esses erros, portanto, para que as empresas tenham a oportunidade de saber quais são esses erros e irem diretamente ao ponto para os corrigir. Portanto, quando a gente diz que é mais que um validador, ele vai não só congregar a informação necessária, todos os ficheiros necessários, muitas vezes, que irão ser carregados no COBI para onde ser, no fundo, auditados, analisados profundamente, para que depois estes ficheiros possam efetivamente serem reportados sem qualquer tipo de anomalia. Portanto, uma questão é a validação. Quando fala-se de uma validação, falamos em estrutura do ficheiro, os campos, a sintaxe, o formato de cada um dos campos. O COBI é muito mais que isso, portanto vai ao conteúdo, vai haver, por exemplo, saldos, as taxonomias contra a natura ao final do ano, que depois vão impedir a submissão da IES, por exemplo, pelo seu conteúdo contra a natura daquele próprio saldo. Portanto, isto não tem nada a ver com estrutura, não tem nada a ver com validação, tem a ver sempre com a análise de conteúdo profundo dos dados. Ou então,
por exemplo, situações mais profundas de substância, portanto, movimentos efetuados, por exemplo, já posterior ao closing do ano, em março ou em abril, de um accrual que é referente ao ano anterior, ao ano 2020, e estamos a fazê-los em março ou em abril. São lançamentos que são fora do comum, que muitas vezes levantam questões que têm que estar bem consubstanciados. Não é que esteja alguma coisa mal, mas a gente precisa perceber que isto gera alertas do lado da autoridade tributária. Que tipo de alertas? O que é que efetivamente se procura que as empresas tenham, não só a nível do conteúdo em si, como também as datas, ou seja, o timing em que são feitos os registros contabilísticos e todos os documentos que substanciam esses registros contabilísticos. Portanto, há aqui várias coisas que vão muito além daquela validação que se fala às vezes, que até existe, até no site do portal da autoridade tributária, ou que até para o PNCC tem um gerador que é relativamente básico nessa avaliação de estrutura. Ele vai ao conteúdo profundo dos dados para ver se eles são coerentes e que tem algum tipo de registros que possam levantar questionamentos, que muitas vezes, às vezes são erros que a própria empresa não sabe que os tem e que precisa de ter essa visão completa para que possa ter um plano de mitigação e de antecipação destes problemas antes de expor essa informação para a autoridade tributária, que por sua vez a autoridade tributária despleta essa informação para outros organismos como o INE, Banco de Portugal, Registro Comercial, que depois vai para o GI Informas, Dun & Bradstreet, ou seja, a informação. É muito importante que esta informação vá correta no primeiro estágio dentro do fecheiro, porque senão eu vou ter informação em mercado incongruente no limite com o meu relatório de contas. E realmente é aqui que a gente diz que ele é mais do que um validador, ele é um auditor, ele permite uma navegação inteligente em todas essas estruturas de dados, que são extremamente ricas no SAFT, muito ricas mesmo, ao nível do detalhe da linha de cada factura, de cada documento de movimentação de mercadorias, de cada movimento contabilístico. Eu consigo perceber o débito, o crédito, em que momento é que foi feito, se foi feito por um CFO, se foi feito por alguém que não costuma fazer lançamentos, um lançamento redondo, enfim, várias componentes efetivamente que depois podem levantar aqui pontas de iceberg, até pode ser em falso positivo, mas que eu tenho que ter bem substanciado a resposta para dar para cada uma dessas questões. Portanto, no fundo, o Colby acaba por ser aquele interposto, uma espécie de fiscal da obra, de todo o reporte que é feito contabilístico, neste caso através do SAFT da contabilidade e de outras estruturas de dados. O SAFT é um exemplo para a administração tributária, para que eu assim esteja seguro que a informação está sem erros, sem problemas e que eu não vou levantar aqui problemas de exposição a contingências fiscais. Pegando um pouco naquilo que foi referido pelo Tiago, portanto, o Colby é uma ferramenta que no fundo faz toda uma componente de auditoria fiscal aos dados do SAFT e muito mais do que isso, como vimos. O Dynamics 365 Business Central, como solução RP que é, e tendo aqui um conjunto de áreas integradas, nomeadamente desde a área do financeira, à parte da logística, do inventário, digamos, toda essa gestão corrente das organizações, tem como principal foco uma correta parametrização para uma correta geração do SAFT. Portanto, e aqui, no fundo, juntamos o melhor dos dois mundos, que é um sistema integrado que que tem como objetivo gerar o fecheiro devidamente formatado e atualizado naquilo que é a informação obrigatória pela AT, mas depois também uma ferramenta como o Colby, que poderá funcionar integrada com o ERP, com o Dynamics 365, permitindo validar esse fecheiro e percebermos e auditarmos também a informação que aí consta com um grande detalhe, possibilitando assim uma integração global do processo e a garantia que naquilo que é o reporte fiscal a empresa está devidamente atualizada e em cumprimento legal, conforme manda a lei.